Eu suponho que a brisa pelo qual a gente curte tanto andar na madrugada seja pela calmaria, pelo fato aí de que o mundão dá aquela parada, tá ligado? Mas assim, será que é realmente só isso? Só o fato de ficar acordado até tarde já é foda pra muita gente. Mas para alguns isso é solitário, triste. Porque esse momento da noite é tão diferente e porque é tão bom andar sozinho na madruga. Bom, é isso que a gente vai tentar descobrir. Indo direto ao ponto, gostar ou não desse momento é uma questão relativa, obviamente. Mas, de qualquer forma, não dá pra ignorar que o ser humano não é um animal que paira pela noite. A real é justamente o contrário, né? Eu falei sobre isso no meu vídeo anterior, sobre madrugada, né? E em dado momento, a gente foi tendo atribuições, obrigações muito diferentes do nosso habitual naquele, naquele período, naquela fase da história, né. E tudo que a gente tem hoje é muito, né? Muito diferente e é demais para um bando de primatinha. Durante certo período, a gente tinha que trabalhar 12, 14 horas. Isso já na ali na Revolução Francesa, mais ou menos, né. Quer dizer, na Revolução Industrial. Mas obviamente os anos foram passando e com isso as distrações aumentaram, ao passo em que os espaços foram ficando cada vez menos verdes e cada vez mais asfaltados e iluminados artificialmente. Foi como se, em dado momento, a humanidade tivesse realmente desbloqueado horas extras do dia. E antes era comum, né, você dormir antes das 11, com o tempo, eh, esse essa média foi ficando cada vez maior. Bom, claro, né, cada um pode ter seus motivos para ficar acordado até tarde, mas muitos fazem isso pela paz que é, né, por não ter ninguém te enchendo o saco nessas horas, pela solidão mesmo, né. A brisa que o período noturno traz, especificamente na madrugada, né, aquele vento frio, a luz da lua, para quem consegue ver a lua, eu consigo. As luzes da cidade mais apagadas, tudo fechado, sem pessoas passando para lá e para cá, sem tantos barulhos, né, mas de carro normalmente. Enfim, durante todo esse período, o que de fato acontece é um vazio, né, mas o que eu quero dizer é um espaço urbano vazio. Tem muito menos gente, obviamente, então é um momento que abre brecha para um momento mais reflexivo, vamos se dizer assim, né. E muitas vezes eu ficava acordado aí até tarde para conseguir aproveitar o que eu não consegui nas horas anteriores, ou simplesmente porque não queria dormir para acordar no dia seguinte e perceber que ia ter que fazer a mesma merda de novo, repetidas vezes, até chegar ao fim de semana. Nesse caso, para o ser humano, a madrugada virou realmente horas extras, não necessariamente para se aproveitar, curtir ou esses bagulhos aí, até porque não tem quase nada aberto, mas sim para fazer o que não pode ser feito nos momentos anteriores do dia, ou até da semana inteira. E isso, obviamente, não é algo necessariamente bom e nós não estamos adaptados a essa merda, né. Como eu disse antes, o ser humano é um bicho diurno. Ficar de pé em um horário em que era pra tu estar dormindo fode bastante nosso relógio natural. Toma isso a diversos fatores, por exemplo, né, a gente é a geração mais ferrada mentalmente da história. Isso se a gente não for ultrapassado, mas até agora é o que é. Bom, soma tudo isso e você tem
um resultado um tanto complicado em questões que não são palpáveis, não são facilmente percebidas, mas ainda estão ali. Enfim, é necessário ter esse discernimento e não ficar só romantizando o bagulho, é claro. Bom, mas mesmo assim, acho que dá pra combinar que a madrugada é um horário realmente diferente. Evoca um ar bem mais dramático e também melancólico. De certa forma, é como se a cidade fosse só tua por aquele período. Por isso, estar sozinho 3 da manhã, por exemplo, é tão interessante. É como se você estivesse vivendo num lo-fi ou até num jogo indie em primeira pessoa. Como eu falei antes, meio que acaba sendo um momento de reflexão. Fica muito difícil não entrar no modo meio contemplativo nesse momento. E também muita gente que relata ter mais criatividade nesse momento, nessas horas. Bom, de certa forma eu me incluo nessa também. Como fica bem mais silencioso, né, a mente encontra espaço para conseguir fluir ideias que no restante do dia normalmente não acontece com tanta facilidade. Dirigir, né, à noite também é outro bagulho diferente. Ao mesmo tempo, é uma bosta, né, porque tu não consegue enxergar nada, mas também é interessante, né, você anda sozinho na estrada, é uma parada até legal na verdade, né. Bom, a madrugada acaba sendo um momento, eh, propício perfeitamente para que você fique sozinho. Um momento em que é melhor ficar sozinho do que estar em companhia, na verdade. E realmente é um momento bem interessante. Bom, já falei isso, né, que é interessante. E é lógico, né, o fator para determinada pessoa gostar ou não desse momento é diverso. Você pode gostar por várias questões. Tem gente que curte por causa das obras de ficção científica, tem gente que curte porque sai, tem horário. Sai pra dirigir, sai pra festa, sei lá, esses bagulho assim. Tem gente que curte por causa dos animes cyberpunks, e é um momento muito comum, principalmente nessas obras, à noite, a chuva, ou até mesmo a estética lo-fi geral, ou tudo isso junto. Mas, com certeza aqui, a única coisa que de fato eu posso assegurar é que isso, de fato, não é algo natural do ser humano, por mais foda que seja. A gente realmente não foi projetado para ficar acordado, funcionando de horário, mas foda-se. Se você clicou nesse vídeo, provavelmente deve estar cagando pra esse aspecto e, bom, não tenho o que dizer sobre isso. Mas enfim, por que você ama ficar sozinho na madruga? O que mais acontece com você nesse momento? Comenta aí e até a próxima. Se inscreve se achou interessante. E é isso. Cavalo.